E aí, gente? Mais uma live começando e o tema de hoje, amor, relacionamentos afetivos e a lei da atração. Esse tema foi o campeão da nossa enquete. Vocês escolheram esse tema, lei da atração e amor. Então, chegou o dia da gente falar sobre isso. Tem muita coisa legal aqui para compartilhar com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Lembrando que toda terça-feira, 7 da noite, temos live aqui no meu Instagram, Bretas Ju. E eu quero que você interprete esse momento como um momento para chamar de seu. Sabe aquela sensação boa? De no meio ali da sua rotina, da correria do dia a dia, você separar alguns instantes, alguns minutos para olhar para dentro, para refletir sobre as questões existenciais mais importantes, como por exemplo, o autoconhecimento, o autoamor, as relações afetivas, a educação emocional, carreira, finanças, todos esses assuntos. Eu estou aqui para poder compartilhar os meus estudos com vocês. Já trabalho na área do desenvolvimento humano há 10 anos. Eu amo esse trabalho. Eu amo ter com quem compartilhar essas ferramentas, teoria e prática, que deixam a gente cada vez mais confortável na nossa própria pele, que faz a nossa vida prosperar em todos os sentidos. É muito gratificante ter aqui com quem compartilhar. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Eu amo esse trabalho com as palestras, com os treinamentos, agora também cada vez mais com as mentorias individuais, online ou presenciais, aqui na Casa Equilibra-te em Tiradentes, Minas Gerais, ou utilizando aí essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que faz com que a gente consiga transcender, né, as barreiras de tempo, de espaço e nos conectar em prol do autodescobrimento, do bem-estar, da saúde emocional, da saúde das relações. Essa é a minha missão. Então é isso, né? Já tô aqui empolgadíssima querendo começar a compartilhar com vocês. Eu separei 4 pontos, 4 critérios para a gente poder ter e atrair um relacionamento bem legal, um relacionamento saudável, mais do que isso, um relacionamento mágico, que gera harmonia em todos os sentidos, que tem muita afinidade, que tem cumplicidade, amizade, muito amor, respeito, como atrair um relacionamento saudável e, claro, como manter, né, gente? Não é só atrair esse relacionamento para sua vida, tem a questão também da manutenção. É algo dinâmico. Aquele exemplo fofinho, que já é um pouquinho clichê, mas é um exemplo bem fofinho e que funciona adequadamente. Aquela história de regar a plantinha, é isso mesmo, né? Como tudo na vida. Para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha amor, para que a gente tenha dinheiro, é importante uma série de atitudes, uma série de comportamentos, né? Para que a gente consiga fazer a manutenção de tudo que há. Uma vez que estamos aí num universo, num mundo de impermanência. E aí a gente sempre trabalha com esse constante movimento, com esse dinamismo que é a vida, né? E como é que a gente pode fazer para ela ficar melhor. Bom, o tema de hoje é lei da atração e amor e relacionamento afetivo. E a gente vai partir da base, da equação básica da lei da atração em si. Eu tenho falado muito sobre esse tema aqui, né? Também nas minhas mentorias individuais, esse tema está muito em voga, lei da atração, e que bom, porque isso já não é segredo para mais ninguém, né? É uma sabedoria milenar, são as leis que regem esse universo de causa e efeito, é a lei da vibração, é a lei do ritmo. Então, são estudos, são leis e sabedorias muito, muito antigas, né? E que dizem respeito ao funcionamento aqui dessa escola tão peculiar chamada vida. E esse subtema de hoje, né? É claro que a gente vai abordar de acordo com o tema principal, com a lei da atração.
sempre focando em determinadas questões, né, que são questões basilares, né, é a base do entendimento da lei da atração. E aí a gente vai trazer isso para essa área tão importante da nossa vida, né? Essa questão aí do relacionamento, do amor, do alto amor. Quando eu falo de relacionamento, não só o relacionamento interpessoal, o relacionamento afetivo com o outro, com a outra pessoa. Eu falo também do relacionamento intrapessoal, que é o seu relacionamento com a única pessoa que pode mudar a sua vida, você. Esse relacionamento, ele é a chave. E aí, curando, transformando esse relacionamento básico, que é o seu relacionamento com você, e aprendendo cada vez mais a se autodescobrir, a se auto-investigar, a se auto-amar, você, como que por um efeito dominó. Lembra, gente, do joguinho de dominó? Adorava quando eu era criança. Tuf, dá um toquezinho, trrr, aquele efeito dominó. Pois bem, quando você cura, transforma e presta atenção nesse relacionamento intrapessoal, os demais relacionamentos se transformam também. E não é mágica no sentido de algo aleatório, de sorte, é mágica no sentido de tem uma lei por detrás. E é importante a gente entender como ela funciona, né? Então, assim, são muitos critérios, sabe, gente? Já vou dar aqui boa noite pra você, já vou dar oi aí pra todo mundo, mas eu já quero começar falando aqui desse primeiro critério, pra você sentir aqui a vibração dessa live de hoje, que ela vai, assim, direto ao ponto. Eu quero trazer aqui informações pra chacoalhar mesmo, pra abrir sua mente, informações robustas, como eu gosto de dizer, sobre esse assunto. Lei da atração e amor e os relacionamentos afetivos. Como atrair e como manter, não é isso? Então, é isso. E, gente, então vamos lá. Quero começar com o primeiro critério. Primeiro cuidado. Primeiro ponto para você prestar atenção em relação ao tema da live de hoje. Lei da atração e amor. Que você tenha critério, cuidado com as suas palavras. Como assim, Júnia? Vou explicar. Primeiro, né? Óbvio, as palavras têm poder e o verbo se tornou carne. Essa questão da palavra. A palavra é o pensamento em manifestação. Se você fizer um exercício simples aí, coloca a mão aí na sua garganta. Aqui nessa região, próxima aqui da glândula tireoide. E fale alguma coisa em voz alta. Pronuncie a letra A, O, por exemplo. Faça isso. Esse exercício simples. Coloque a mão aí na sua garganta e pronuncie alguma palavra em voz alta. Percebe como que vibra, como que tem força, como que tem a vibração, como tem o ritmo? Então, as suas palavras, elas são bem ditas ou elas são mal ditas? Palavras benditas, palavras que acrescentam coisas boas, palavras que atraem coisas boas, que criam coisas boas, palavras edificantes de consolo, de amor, de concórdia, ou são palavras malditas, de maledicência, de dor, que geram confusão, que diminuem, que enfraquecem. Preste atenção nisso. E dentro do quesito amor, vocês já ouviram aquelas expressões? Claro que sim, né? Porque é bem comum. A pessoa fala assim: ai, tô encalhada, tô encalhado. Já ouviram essa expressão, né? Ela é bem comum nessa área aí do relacionamento amoroso. A pessoa dizendo que tá encalhada. Bom, quando a gente fala encalhado, a gente já vai logo imaginando, né? A nossa mente subconsciente já envia aquela imagem daquele grande mamífero dos mares, ali é baleia encalhada na praia, né? Naquela situação ali de quase morte, aquela situação desesperadora e a baleia ali encalhada na praia. Essa cena, né? E aí quando a pessoa diz isso em voz alta ou para ela mesma, né? As palavras que ficam no nosso pensamento também têm grande importância. Palavras são sementes. O que você está semeando? Então, quando a pessoa diz isso, estou encalhado, estou encalhada, isso tem uma conotação tenebrosa, horrível.
E, de uma vez por todas, entenda. Só está encalhado, encalhada, quem está em relacionamento ruim. Vou repetir. Só está encalhado ou encalhada quem está em relacionamento ruim. Consigo ou com o outro. Então, tem gente que não está num relacionamento amoroso com o outro e está encalhada. Porque está num relacionamento ruim consigo. O relacionamento intrapessoal está tóxico, nocivo. Então, um relacionamento ruim, um relacionamento intrapessoal ruim. A pessoa com ela mesma. Então, sim, a gente pode usar esse termo tão esquisito e difícil, pesado, encalhado, porque tá num relacionamento ruim consigo. Ok. E existe também uma pessoa que pode estar encalhada num relacionamento com o outro, ter até ali um casamento, um namoro, uma união estável e estar sim encalhada. Porque quando a gente usa esse termo tão estranho, tão pesado, né, do estar encalhado, encalhado é quando você está numa situação ruim, numa situação tóxica, numa situação de menos-valia, numa situação que te deixa ali num sofrimento. E como se você estivesse ali com as mãos atadas. Entenda de uma vez por todas, encalhado só tá quem tá em relacionamento ruim, ou com outro, ou consigo. Então, vamos desencalhar. E desencalhar significa estar sim solteiro, estar sim fora de uma relação amorosa e muito bem consigo. Numa relação amorosa intrapessoal saudável, que é a sua relação consigo, ou seja, sua autoestima, seu autoamor. Aí você desencalhou, porque você curou esse relacionamento intrapessoal, que é a base. E em relação à vida amorosa com o outro, relacionamento interpessoal, desencalhar também desses relacionamentos que não acrescentam, que na verdade diminuem, desses relacionamentos que na verdade não estão acrescentando, estão diminuindo e enfraquecendo. Porque a relação é quando as pessoas olham juntas numa mesma direção e elas se respeitam e existe concórdia. Eu adoro essa palavra, gente. Concórdia. Córdia, a raiz etimológica, a etimologia da palavra, né? Córdia, coração. Concórdia é a união dos corações. Enquanto que discórdia é a separação desses corações. Então, discórdia, que vem através daquelas implicâncias, daquelas chatices, daquele motorzinho de dentista que um fica na vida do outro, aquelas chatices sem fim, às vezes por uma coisa boba que vai se transformando ali numa bola de neve e as pessoas vão criando abismos umas entre as outras e a relação vai se esvaindo ali, né? Vai enfraquecendo até o ponto de né, desaparecer completamente ali a admiração, o amor, o carinho, a afinidade, a química também, né? Então é para pensar nisso e eu quis começar essa live com esse primeiro critério em relação às palavras. Lembre-se disso. O que você fala? O que você comunica? Encalhada é aquela pessoa que tá numa relação ruim, seja com outro, seja com ela mesma. Beleza? O que mais que as pessoas falam muito? Ai, tem o dedo podre. Já viu, né? Essa expressão também é bem comum. Dedo podre. Aí a mente subconsciente já vai logo mandando a imagem. Eu já imagino um dedo gangrenado ali, um dedo podre. E isso significa o quê? Que a pessoa está decretando, ela está afirmando que ela tem uma péssima capacidade de escolha, de decisão, né? De percepção e que a atração dela é ruim. Imagina que decreto. Aquilo que você diz para si mesmo, para si mesma, determina a sua vida. Aquilo que você diz se torna uma profecia autorrealizadora, é um decreto. As palavras têm poder, né? Então preste atenção nas palavras que saem da sua boca e nas palavras também que ficam aqui, ó, na cachola, no pensamento, tá? Pense nisso aí com cuidado, como que você se comunica com o outro, consigo. E mais, uma outra coisa muito importante. Já viram também aquela expressão, né? Ah, fulano arranjou uma namorada ou arranjou um casamento,
fulana arranjou numa festa um namorado, uma relação amorosa. Vamos lá, critério com as palavras. A palavra arranjar, o verbo arranjar, não se enquadra nessa questão aí da lei da atração em relacionamento amoroso. Por quê, gente? Namorado, namorada, casamento, relação amorosa, a gente não arranja. A gente não tem como é que eu vou explicar? A gente não tem como arranjar. A gente não tem como conseguir de um jeito direto. Por exemplo, você arranja uma caneta aqui para eu escrever um recado para você, me arranja uma caneta aí você conseguiu essa caneta. Beleza. Agora, com a relação amorosa, não é assim. Não é arranjar um amor, é atrair um amor. O amor aparece, ele não é arranjado. Não tem como, às vezes a pessoa quer demais e não consegue arranjar, exatamente por querer demais. Já vou passar para o segundo critério. E a questão dentro aqui da lei da atração é um amor a gente não arranja, porque senão fica parecendo, sabe, aqueles filmes, ou então acho que tem um clipe também, que tem uma máquina, né, uma ficção científica, uma máquina que você vai lá colocando as características da pessoa, como se fosse ali um robô, e vai criando, aí de repente sai aquela pessoa de dentro ali daquela máquina. Já viram? Filmes assim, clipes assim, eu acho que tem um clipe da Ludmilla, antigo, que é exatamente isso. Elas ali vão colocando algumas características de um cara ideal ali no clipe, e aí vai aparecendo ali a pessoa, e aí às vezes dá errado, às vezes não dá, como se a pessoa tivesse ali sendo construída, um robozinho que vai sair daquela máquina. E não é assim que funciona. Ah, mas não é mesmo. Não é assim mesmo que funciona, né? Isso a gente tá cansado de saber. Não é igual você fazer ali uma lista no supermercado, né? Para poder fazer suas compras. E aí você vai lá comprar no supermercado aquela listinha. Você vai arranjando ali, você vai conseguindo, comprando aqueles mantimentos, aqueles objetos ali que estão na sua lista. Com a vida amorosa não funciona assim, né? Então, a gente já passa para um outro critério. Já que não é questão de arranjar, de conseguir, de comprar, de criar, né? Porque não é uma coisa, é um outro ser humano na sua vida, é uma relação amorosa, o verbo não é arranjar. O verbo é encontrar ou atrair. E aí, essa sutileza tem uma repercussão muito importante em relação ao segundo critério que eu quero trazer aqui para vocês, sobre lei da atração e relacionamento amoroso. A questão do querer. Eu sei, você pode estar querendo muito ter uma relação saudável, uma relação mágica, né? Uma relação de companheirismo, de cumplicidade. Eu sei, você pode estar querendo muito isso. Agora, tenha critério, preste atenção no seu querer. Querer, intencionar, ok. Agora, se é um querer de... Quem assiste bastante as lives aqui já sabe qual palavra que eu vou usar, né? Se ao invés de querer, você tem, na verdade, uma querência. Falo isso sempre aqui, né? O que é querência, gente? É o querer cheio de carência. Aquele querer impregnado de necessidade, de carência. Por isso que eu chamo de querência. É aquela pessoa que quer com muita carência, com aquela sensação de falta. E essa sensação de falta, na verdade, é uma vibração de escassez tremenda. É uma vibração de falta. É uma vibração de não merecimento. É uma vibração de medo. É uma vibração daquela pessoa que, na verdade, se sente muito solitária, sofre muito com a solidão. E essa solidão não é a solidão de ausência do outro, nunca é. Essa solidão que dói, na verdade,
é a ausência de si mesmo, de si mesma. E quanto mais solidão se sente, mais você atrai motivos para se sentir solitário, isolado, rejeitada, negligenciada. E aí, como reverter essa situação? Você pode até querer sim, ter uma família, ter um amor, atrair uma relação legal para sua vida. Agora, não queira com essa querência, não queira com essa ansiedade. A ansiedade, quando ela entra, ela afasta, ela repele. E aí você pode pensar, Júnia, como é que eu faço então para não ter essa querência? Tô aqui, Júnia, cheia de querência. Nós vamos falar sobre isso já já. Como é que faz para querer sem essa carência? E aí, antes de eu continuar, deixa eu dar um oi aqui para vocês, né? O legal da live é isso também, essa questão da nossa interação, dar oi, responder pergunta ao vivo, essa delícia de interação, né? Então vamos lá, ó, já vi que tem muita gente aqui que já deixou o recadinho. Oi, Rose, querida, que ótimo você aí. Como sempre também. Daniela Peron, a Eliane, o Fê, amor da minha vida, tá aí também. Ingrid, a Nath, Fernanda Eucorabe, beijo pra você, minha querida. Tudo de bom aí. Boa noite, minha flor. Rafaela, aqui novamente. Adorei aquele recadinho que você me mandou, Rafaela, falando que tá gostando das lives. Laila Macaron, maravilhosa, sempre aqui também. A Fê colocou, você é luz nas nossas vidas. Coisa linda. A Elke também aqui de novo. Boa noite, Elke. Boa noite, Lailinha. Para você também. Emília tá aqui. A Ju, a Janice. Joselda, como sempre também. Natália, de BH. Os arteiros, o Fábio, a Josi. Como sempre aqui também, né, Josi? Beijo para você aí. A Denise colocou boa noite, que a luz de Cristo esteja com vocês, Júnior, Felipe e todos os presentes nessa live preciosa. Ah, Denise, amém, assim seja. Lindas palavras, palavras benditas. Pauliana, sempre por aí também. Aline Baldin, que bom você aí. Muito feliz de ter você aqui na live. Dani, também, como sempre aqui. Boa noite para você também, Dani. Fico muito feliz com a sua presença toda semana. Muito bom. Bom, deixa eu passar aqui, ver se tem mais alguma mensagem específica. Que eu liguei o falatório, né, gente? Parei a falar, já quis entrar logo no tema. Priscila colocou, oi, Ju, boa noite. Boa noite, Priscila. Elaine JF, boa noite para você também. Ó, Felipe Alvim já entrou aí também na live. Ótimo, Felipe, excelente lembrança. Gente, dia 3 de maio, tá? Eu estarei com uma palestra ao vivo. Ao vivo? Eu tô com mania de falar ao vivo por causa de internet, né? Na verdade, ela é mais que ao vivo, né, Felipe? Ela é presencial. Palestra dia 3 de maio no Barbacena Shopping, num evento maravilhoso, Happy Hour do Conhecimento. Foco na carreira, na inteligência emocional. Eu serei uma das palestrantes confirmadas desse evento. E o Felipe Alvim também é um desses palestrantes, né, Felipe? Que é aí o anfitrião do evento, o criador aí do Atitude Empresarial do Happy Hour do Conhecimento. Então, ó, pessoal de Barbacena e região, 3 de maio, palestra presencial aí em Barbacena. Entre em contato com a Atitude Empresarial. E antes disso também, gente, dia 30 desse mês, dia 30 de abril, vou ter a alegria de dar um treinamento num evento maravilhoso em Campinas, São Paulo, tá? Num treinamento com foco também na inteligência emocional, com foco na gestão eficiente das emoções, liderança, autoliderança, num evento maravilhoso, inovador do Excellence for Doctors, do André Tavares, da Vânia Tavares, da Camila. Então, um beijo aí para vocês. Já fiz também várias palestras e vários treinamentos
com essa empresa, com essas pessoas tão maravilhosas. Vai ser uma alegria. Então, estarei presencialmente em Campinas, São Paulo, se tiver alguém aí dessa região também. Então, dia 30 desse mês de abril, São Paulo, Campinas. Treinamento. E dia 3 de maio em Barbacena, no Barbacena Shopping, com uma palestra presencial para atitude empresarial no Happy Hour do Conhecimento. Ah, gente, aproveitando também que eu tô falando aqui de agenda, que tal? Presta atenção. Para estreitar aí os seus laços de amor no seu relacionamento intrapessoal, você com você. E claro, se quiser levar também seu amor para esse evento, ótimo. Mas o que eu tô falando agora é do retiro de outono. Retiro de outono, tempo de renovação. É o nosso 25º retiro, Equilibra-te na Natureza. E vai ser naquele paraíso das cachoeiras, Carrancas. Então vai ser um retiro que, além de chazinhos quentinhos, fogueira, trilhas maravilhosas pela natureza, teremos também palestras robustas, direto ao ponto sobre relacionamentos, sobre autoestima, sobre lei da atração, saúde emocional, inteligência emocional e práticas voltadas para o nosso autoencontro, para o nosso autoamor e bem-estar. Mindfulness, meditações guiadas, trilhas meditativas naquela natureza esplendorosa. Entre em contato comigo, ainda temos vaga para o retiro de outono. Outono, tempo de renovação, de superação, de autodescobrimento. 25º Equilibra-te na Natureza em Carrancas, Paraíso das Cachoeiras, pacote com hospedagem, com café da manhã, com café da tarde, noite de caldos no sábado e bolo de aniversário para celebrar os aniversariantes que vão sempre pro evento. E pacotes a partir de R$ 790 por pessoa, com tudo isso que eu falei incluído, tá? E aí tem a opção de quarto compartilhado e quarto para casal. Entre em contato. Para a questão também do pagamento, você pode dividir em até 12 vezes no cartão, via PagSeguro. Tem taxas do PagSeguro, ou você também pode fazer aí nesse valor de à vista, via Pix, depósito. A questão é um momento para você chamar de seu. Retiro Equilibra-te na Natureza, 25º Retiro no Paraíso das Cachoeiras, em Carrancas. Que dia? 13, 14 e 15 de maio, um retiro de outono. Então eu espero você. Quer saber mais? Entre em contato. Emília Mello, minha amiga de infância e adolescência. Claudiane, boa noite, minha querida. Cristina, boa noite, de Muzambinho, já participou do nosso Equilibra-te na Natureza. Felipe colocou, com certeza será um grande sucesso, é isso aí. Boa noite, Fabi, que ótimo você aí. E gente, Felipe Alvim colocou aí o @ Atitude Empresarial, que é do evento, né? É o organizador do evento, Happy Hour do Conhecimento, que eu vou ter a honra de ser palestrante novamente nesse evento, presencialmente, gente. Ai, que delícia, que saudade. Simone colocou, boa noite, Simone Macaron, que ótimo você aí também, sempre, Simone. Beijo pra você. Emília colocou, você é luz, Ju. Ai, saudades de você. Muitas saudades. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa live, para essas explanações aqui sobre lei da atração e amor e relacionamento amoroso. Para quem tá chegando agora, já comecei aqui falando do primeiro critério, já desembestei a falar aqui, falei para você prestar atenção nas suas palavras, enfatizei que falar que tá encalhada, é só quem tá em relacionamento ruim, tá? Então, esse relacionamento ruim pode ser tanto para quem tá somente consigo, não tem uma relação amorosa e tem essa relação intrapessoal ruim, então tá encalhado consigo, e aí bora investir em autoamor, e também tá encalhada aquela pessoa que até tem um parceiro, uma parceira ali, amorosos, e o relacionamento tá ruim, tá ali, falido, já não acrescenta nada para ambas as partes. E aí, esse termo, né, pesado, é pra gente entender bem que é sempre uma questão de desencalhar, é quando você
cura a relação ou com o outro ou com você mesmo. E lembrando que essa relação com você mesmo, com você mesma, gera aquele efeito dominó, né? É a base, é o alicerce da casa para edificar a casa de uma forma saudável, né? É o que o Felipe sempre fala nas palestras dele, no nosso Equilibra-te na Natureza, né? Não é o Felipe Alvim, é o Felipe Xavier, porque são dois, né? Aí, dois xarás que estão na live. O Felipe Alvim é da minha palestra em Barbacena, da Atitude Empresarial. E esse Felipe que eu tô falando agora é o amor da minha vida. Nas palestras que ele faz no nosso Equilibra-te na Natureza, ele fala assim, em relação a essa questão, né, da base, do alicerce. Tem como você construir uma casa pelo telhado? Não tem, não tem como. Você vai construir a casa da base, do alicerce. Tem como você construir um relacionamento saudável começando do telhado, ou seja, focando só no relacionamento interpessoal, na sua relação com o outro? Não tem. Essa relação começa da sua relação intrapessoal. Você com você, o grau do seu conforto na sua própria pele, a sua autoestima, a sua capacidade de ficar bem consigo diante de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, principalmente, tá bom? Então, tudo isso aqui já foi falado, né? E que amor não se arranja, não é isso de arranjar namorado, de arranjar um casamento, de arranjar uma parceira. Não existe isso, não é arranjar, é atrair ou encontrar. E aí, nesse contexto, para que você consiga encontrar, você tem que baixar a bola aí da querência, que é aquele querer carregado de carência. Você pode sim querer. Agora, se você quiser demais, se você quiser com esse dramalhão, com essa sensação aí de falta, com essa vibração de escassez, e sinto lhe informar, você vai ficar cada vez mais distante do objetivo ou vai começar a atrair umas situações bem capengas, bem desafiadoras. E por que isso? Porque é da lei, é assim que funciona. Se você quer demais, esse demais é uma vibração de necessidade, de falta, de vazio interior. E desse lugar, dessa vibração, você só vai atrair semelhante. A lei da atração não diz semelhante atrai semelhante? É o semelhante vibracional, tá? É a vibração que é semelhante. Então, se você tá vibrando na escassez, na falta, na solidão, na carência, você vai gerar essa querência, esse querer com carência, que é pesado e que, na verdade, não te ajuda, te atrapalha, ok? E dito isso, é importante a gente trabalhar para a lei da atração em relação a dinheiro, em relação ao amor, em relação a tudo, tá? A questão da lei da atração. Trabalhar a entrega. O que eu quero dizer com isso? A entrega confiante ao processo. O universo, as forças invisíveis, Deus, como você preferir nomear aquilo que é impalavrável. Aquilo que a gente entende com o nosso coração, muitas vezes não consegue expressar em palavras, né? Que é Deus, que é a inteligência superior. Então, nesse contexto da entrega, a gente entende que a nossa entrega, a nossa fé, a nossa confiança nessas forças invisíveis, né? Essa confiança gera sucesso no processo. As coisas acontecem na proporção da nossa confiança, da nossa entrega. É aquela expressão, entrega para Deus e não fica segurando as pontas, senão você não entregou. E para você também entender, quando eu falo de entrega, para não parecer inércia, para não parecer aquela história lá de camarão que dorme a onda leva, aquela coisa assim de negligente, de quem não tá fazendo nada, cruzou os braços, que não é isso, tá? Eu tô falando da entrega inteligente, no seguinte sentido. Aí eu me lembro de um texto que eu envio sempre para as minhas mentoradas, né, nas minhas mentorias individuais. Um texto do professor Hermógenes, que ele fala exatamente sobre a lição da entrega.
E com certeza você já ouviu aquele mantra, né, do professor Hermógenes, que é entrego, confio, aceito e agradeço. Com certeza você já ouviu isso alguma vez aí na rede social, em algum lugar. Esse mantra do professor Hermógenes, ele conta nesse texto como que esse mantra surgiu na vida dele, como que essa lição da entrega entrou na vida dele. E essa lição, ela é muito adequada, muito pertinente para esse assunto de lei da atração e amor, tá? E para todos os assuntos também, essa questão da entrega confiante. E aí ele conta, o professor Hermógenes, né, que esse insight que ele teve, essa reflexão que ele fez, surgiu de um episódio da infância dele, que ele tinha 10 anos aproximadamente e ele estava nadando. Tava lá, em alto mar, nadando, só que ele não sabia nadar direito. E aí, de repente, ele tomou um caldo e ele começou a se afogar. No que ele começou a se afogar, ele começou a se debater. E aí ele entrou naquele estado limitante, né, de desespero, com medo ali de afogar, de morrer, né? E aí, quanto mais ele afogava, mais ele se debatia. Quanto mais ele se debatia, mais água ele bebia. Ia ficando naquela situação realmente preocupante, perigosa. Quando ele viu se aproximando um sujeito que entrou no mar para poder salvá-lo desse afogamento. E esse cara, quando ele entrou ali para poder salvar o Hermógenes, né, que tinha 10 anos de idade desse afogamento, ele já chegou gritando assim: se entrega, para de se debater, se entrega. E aí, o professor Hermógenes, né, esse nome aí maravilhoso, esse ser humano de luz aí do yoga, né, tem até o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, Yoga para Nervosos, é um cara fenomenal, né, ele já tá na vida além da vida e deixou aí esse legado. E aí ele contando essa história, esse caso de quando ele era criança, ele estava afogando e o cara que foi salvar ele começou a gritar: se entrega, se entrega. Ele falou que nesse momento ele teve um insight, ele teve aquele clique e ele entendeu a lição da entrega. E aí ele parou de se debater e se soltou. No que ele se entregou, o cara pôde ir lá e salvar. E aí, gente, fazendo aqui um parênteses, né, em relação a afogamento, a salva-vidas, né? Quando uma pessoa está se afogando, ou numa piscina, ou em alto mar, se você não tem técnica para salvar aquela pessoa do afogamento, é melhor você nem tentar salvar, é melhor você buscar a ajuda de alguém que consiga, que saiba, né, nadar e que tenha essa técnica. Por quê? Porque a pessoa que está afogando, ela tá tão desesperada, ela tá se debatendo tanto ali, aquele instinto de sobrevivência, que se você chegar para salvar a pessoa do afogamento e não tiver técnica, ela te afoga junto. Porque na hora que você chega, ela vai pegar na sua cabeça, ela vai puxar seu cabelo, ela vai segurar na sua cara, ela vai te puxar de uma maneira que você vai ficar preso ali, pode ser que vocês se afoguem juntos. Então, quem faz, por exemplo, o treinamento, né, a questão do salva-vidas ali, eles têm a técnica. Se a pessoa tá afogando e ela tá ali se debatendo desesperada, o que o salva-vidas vai fazer? Ele vai pegar a pessoa por trás, né, vai fazer aquele nado específico, que parece aquele mata-leão, mas aí vai carregar a pessoa desse jeito, para a pessoa parar de se debater. E em alguns casos, faz parte do protocolo, né, ali de salvamento da pessoa que está afogando, o salva-vidas às vezes vai precisar deixar a pessoa inconsciente, vai precisar dar um murro na cara da pessoa para ela desmaiar, para ela poder se entregar e aí ele conseguir salvar, dependendo do grau de desespero da pessoa. O que isso quer dizer? Que na hora que você está afogando, que você está ali numa situação, não precisa ser literalmente afogando não, na água não, afogando em dívidas, afogando em medos, afogando em ansiedade, afogando em desespero porque se sente mal, solitário, solitária, né? Aquela solidão ali. Então, se você tá se afogando nesse mar aí de desespero, pare de se debater, porque quanto mais você se debate, mais você afunda, mais água você bebe, mais você pode se afogar por conta disso e o problema fica maior. Então, é a lição da entrega. Por exemplo, gente, se a pessoa que tá ali afogando, voltando a esse exemplo, né?
literalmente, se a pessoa está se afogando literalmente ali no mar, numa piscina, se essa pessoa soubesse que se ela parasse de se debater, se ela inspirasse, enchesse o pulmão de ar, ela ia boiar. E aí, com isso, ela poderia sair daquela situação de uma maneira mais tranquila? Ou a pessoa que vem para salvar ia conseguir salvar de uma maneira mais tranquila? Ou ela mesma ia conseguir ter ali o domínio da situação, respirar, colocar a cabeça para fora da água, ia boiar, ia conseguir nadar e sair ali daquela situação, por exemplo? Entende? E aí o professor Hermógenes, nesse texto sobre a entrega, né, que foi por causa desse acontecimento na infância dele, que ele criou esse mantra, o entrego, confio, eu aceito e agradeço, ele coloca também aquela passagem bíblica, que é assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa passagem, né, é muito confortante, né, essa questão do aquietai-vos, baixa a bolinha da ansiedade, se acalme, aprenda a entregar. E aí, nesse contexto da entrega, trazendo aqui para os relacionamentos, se você quiser demais esse querer recheado de carência, é como se você tivesse, nesse exemplo, se afogando, se debatendo. E quanto mais você se debate, mais água bebe, mais se afoga, não é verdade? E aí, quando eu falo da entrega, você pode querer sim. Agora queira de uma maneira mais livre. Espere sem esperar. É aquela história, gente, que tá muito falada também, é um clichê. E é uma metáfora linda para representar essa entrega também. E o que mais eu vou falar aqui no decorrer dessa live. Sabe aquela história que diz assim: não corra atrás das borboletas, arrume o seu jardim? É isso. É clichê, é uma comparação que já é muito falada e mesmo assim é tão linda. E é bem por aí. Imagine você lá com um jardim todo capenga, todo negligenciado, nem pode ser chamado de jardim. O que você vai atrair? Se você tem ali um espaço cheio de entulho, cheio de lixo, vai atrair borboleta? Não vai. Vai atrair mosca, insetos de uma maneira geral, não é verdade? Então, agora, se você cuidar daquele espaço, cultivar belas flores, deixar aquele lugar lindo, harmonioso, o que vai acontecer? Você vai atrair borboletas. É aquela história, você não vai arranjar borboletas. Você vai atrair as borboletas para o seu jardim. Assim é na nossa vida amorosa também, nesse sentido. Você não vai arranjar um amor. Não é esse o verbo. Não é assim que funciona. Você vai atrair. Você vai fazer isso como? Investindo no seu jardim interior, na sua vida interior, tornar a sua vida com você mesmo, com você mesma, uma vida rica, uma vida prazerosa, porque namorado, namorada, casamento, não tem como arranjar não. Agora, autoestima tem como arranjar sim. Isso está sob o seu controle, sim. Se você vai conhecer uma pessoa legal, se você vai começar a namorar, se você vai se casar, se vai ser o amor da sua vida, você não tem controle sobre isso. Agora você tem controle, sim, sobre a sua decisão de se amar mais, de se conhecer melhor, de se tratar, de tratar as suas feridas. E é para isso que servem os diversos tratamentos, as diversas terapias, né? As mentorias também. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, as sessões individuais comigo, entre em contato. E as minhas mentorias individuais, elas englobam toda a nossa técnica, o nosso método Equilibra-te de gestão das emoções, da questão da autoestima, da lei da atração. As mentorias individuais comigo é para você trabalhar o que você quiser. Se é questão amorosa, se é questão financeira, se é questão da carreira, se é questão da autoestima ou tudo isso ao mesmo tempo. Entre em contato, vai ser um prazer te falar melhor sobre as minhas mentorias individuais.
online ou presenciais aqui em Tiradentes, nessa cidade deliciosa, aqui na casinha Equilibra-te, tá? Então, gente, amor não se arranja. Autoamor, sim. Você consegue efetivamente decidir. Eu quero me amar mais agora. E aí você vai fazer por onde? Agora, se você decidir, eu quero começar a namorar agora. Isso não está sob o seu controle. Às vezes pode até aparecer alguém e aí você acaba ficando com aquela pessoa porque você quer mais a relação do que a pessoa em si. E aí dá um problema. Sabe aquela expressão? Quem não tem cão caça com gato? Então, isso dá um quiprocó, isso dá uma confusão na vida das pessoas. Meu Deus do céu, aí vira aqueles relacionamentos vampíricos, aqueles parasitas emocionais, vampiros emocionais. Um fica parasitando o outro, um fica ali naquela dominação, naquela barganha emocional. Você não faz isso que eu não faço isso, naquele ciúme, naquela possessividade, naquela dor emocional, e o relacionamento acaba ficando o quê? Um fardo, um trem pesado, um trem complicado, encroado. Não é verdade? Então, gente, trate de investir no seu relacionamento intrapessoal, na sua autoestima, no seu autoamor, para você aprender a esperar sem esperar, para você pensar que faça o que você ama, vai fazer o que você ama fazer, lá você vai encontrar pessoas que também amam fazer o que você está ali fazendo, um trabalho voluntário, você vai encontrar pessoas que também gostam de trabalhos voluntários, que gostam de fazer o bem, ou participe de um retiro na natureza, e aí você vai encontrar pessoas que também amam a natureza, que também amam o autoconhecimento. E quem acompanha aqui sabe, né? Eu conheci o amor da minha vida, o Felipe, no evento de yoga e de meditação na cidadezinha de Goianá, do professor de yoga Jamir. Foi lá que a gente se conheceu. E aí, às vezes as pessoas ficam achando, né, que vão encontrar o amor da vida, que vão encontrar o companheiro, a companheira ideal, sei lá, na balada, numa situação. Bom, nunca se sabe, né? Pode ser também, pode ser em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Agora, se vai ter esse magnetismo, se vai ser saudável, isso não é sorte, isso é talento. É talento de aprender, em primeiro lugar, a se relacionar consigo. Não tem escapatória. Sabe por quê? Porque a gente já vai cair aqui, ó, num próximo critério que eu separei para você prestar atenção em relação à lei da atração e amor. O próximo critério entenda, você nunca se relaciona com o outro. Você se relaciona consigo diante do outro. Opa, peraí, Júnior, ficou complicado aqui. Vou te explicar. Nunca é você com o outro. É sempre você com você diante do outro. Quando você se relaciona com alguém, tem sempre você no meio. Júnior, mas isso não é óbvio? É óbvio. O que eu tô querendo chamar a atenção? Quando você se relaciona com o outro, você está se relacionando com as suas crenças diante do outro, com as suas expectativas diante do outro, com o seu diálogo interno diante do outro, com as suas emoções equilibradas ou desequilibradas diante do outro. É sempre uma relação sua com você diante do outro. Por isso, você sempre vai ser o filtro, porque você está dentro de você, obviamente. Então, quando vem o outro, não é aprender a lidar com o outro, é aprender a lidar consigo diante do outro. E aí você percebe com isso que você detém um poder aí nas suas mãos, que quanto melhor você fica consigo, quanto mais você consegue aí desprogramar aquelas crenças de não merecimento, de menos-valia, aquelas crenças de escassez financeira, sentimental, amorosa. Quanto mais você consegue trabalhar essas crenças
implementar crenças de recurso, vencer seus traumas, limpar aquelas coisinhas aqui dentro, preencher o seu vazio existencial sendo sua própria fonte de subsistência emocional, fazendo aí seus processos terapêuticos, se submetendo a processos de autoconhecimento, lendo livros, participando de retiros, assistindo palestras, fazendo mentoria comigo. O merchan. Então, quanto mais você investe nessa relação intrapessoal, quanto mais você se relaciona de forma legal, de forma deliciosa com você, você se torna apto e apta a se relacionar melhor com o outro. É assim que funciona. Tá todo mundo cansado de saber disso. Não sei por que as pessoas ficam batendo cabeça e tentando fazer diferente. Se você não tem um amor ainda e tá querendo para sua vida, para de ter essa querência e foque em ficar bem com você, em construir um patrimônio de solitude, de organizar o seu jardim para atrair esse amor. É assim que funciona. Isso é da lei, são passos necessários. E aí vem o último critério que eu quero abordar aqui com vocês hoje. É para você entender, para você saber que a lei da atração é uma lei secundária. O que eu quero dizer com isso? A lei primária é a lei da vibração. Eu falo isso em toda live e vou repetir. A lei da vibração. Um pensamento que gera um sentimento que gera uma vibração. Compreende isso? E essa vibração é ela que vai atrair uma vibração semelhante. Então, primeiro é a lei da vibração. Semelhante atrai semelhante vibracionalmente. Então, se a sua vibração está boa, está elevada, você atrai o correspondente vibratório. Aí sim nós estamos falando da lei da atração. A base é a lei da vibração. Tudo vibra. E a questão do nosso pensamento, é importante você entender que os nossos pensamentos, eles vão criando aquilo que a gente chama de psiquismo. Nos livros sobre a lei da atração, você vai ler muito a seguinte frase: pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas. Porque como o negócio é invisível, você fica achando que não tem problema. Pode pensar de qualquer jeito, pode pensar no pior, pode ficar reclamando, que não tem problema. Só que isso, gente, é um crime cósmico, é um perigo cósmico. Porque o pensamento, ele gera essa vibração. Ele gera esse psiquismo, esse conjunto de pensamentos gera o seu padrão vibratório. E o nosso padrão vibratório, espiritualmente dizendo, é a nossa imunidade, a imunidade da nossa alma, tá? O nosso padrão vibratório, que é formado pelo conjunto de pensamentos e sentimentos que a gente tem. Daí a importância do que esse grande avatar da humanidade disse, o Cristo, que ele diz: orai e vigiai. E o que eu falo sempre também é aquela minha frase: sua mente é como a sua casa, só entra quem você convida. Preste atenção nos convidados. Orai e vigiai aí quem adentra o seu palácio mental. E aí você prestando atenção nisso, né? Você vigia a casa mental e observe os pensamentos que vêm. Claro que virão pensamentos de N qualidades. E aí, quais que você vai permitir que fiquem? Aquilo que eu falo sempre, pensamentos de tristeza podem vir. Os pássaros da tristeza podem pousar na minha cabeça, sim. Agora, eu não vou permitir que eles façam um ninho aqui. É diferente. Pousar pode, fazer ninho não. Isso já está sob o seu domínio. Compreende isso? Então, vamos entender. O princípio da vibração, a lei da vibração. E isso é para você entender que você não atrai o que você quer. O que você fica pedindo, pedinte espiritual, mendicância espiritual. Qual que é a vibração disso, gente? Você está pedindo alguma coisa, oh Deus, pelo amor de Deus, me dá. Essa mendicância espiritual, a vibração dela é baixa.
Como é que tem que ser? Através, por exemplo, do agradecimento, o agradecer como se já tivesse acontecido, é prova de fé inabalável. A gratidão é magnética, é uma oração por excelência, ou também o decreto, ao invés de você pedir, ó Deus, me dá saúde, você decreta, eu sou a saúde perfeita de todas as minhas células, eu sou a saúde perfeita do meu corpo. Ou se você fica, ai, melhora meu relacionamento, Deus me ajude a melhorar. Essa mendicância espiritual tem uma vibração baixa. E aí, por consonância, você vai atrair só mais motivos para reclamar, para pedir, vai ficar constantemente nesse lugar de pedinte espiritual. É para decretar. É para decretar, por exemplo, o relacionamento está ali desgringolando e você quer salvar. O decreto poderosíssimo, anota aí. Eu sou a ressurreição e a vida do meu relacionamento amoroso. Eu sou a ressurreição e a vida do meu relacionamento amoroso. Lembrando que esse decreto, não subestime o poder desse decreto. Ele está no livro de ouro de Saint Germain. E esse decreto, né, eu sou a ressurreição e a vida, é na verdade o decreto que Jesus o Cristo utilizou para ascensionar na luz nos momentos mais difíceis do Calvário, da caminhada de Cristo. Em todas as provações que ele vivenciou, ele repetia, eu sou a ressurreição e a vida. Dizem que se a gente repete esse decreto, isso é uma oração poderosíssima. Se você repete ele puramente, eu sou a ressurreição e a vida, 3 vezes, várias vezes ao dia, só isso já é o suficiente. E aí você pode acrescentar também as temáticas, por exemplo, em relação ao relacionamento. O relacionamento tá ali, tá meio falido, tá aquele abismo, tá tendo muita discórdia. Repita, eu sou a ressurreição e a vida do meu relacionamento. Ou, se é algo em relação à saúde, eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde. Se é questão financeira, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. E aí, essa é uma forma de utilizar o verbo se tornou carne, de utilizar o verbo, de utilizar a palavra para criar, para manifestar na sua realidade. É assim que funciona, gente. É da lei, não sou eu que estou dizendo. Não é no documentário Segredo, não é no livro A Lei da Atração colocada em prática, não é no Caibalion com as leis herméticas de Hermes Trismegisto, 3 vezes iniciado, não é nessas sabedorias que a maçonaria estuda, não é na fraternidade X ou Y, na Rosa Cruz da maçonaria, na fraternidade do Guardião da Chama. Não, isso aí é a sabedoria milenar, é assim que funciona. A questão do pensamento magnético, a questão do sentimento, a questão da vibração. A lei da vibração. Semelhante atrai semelhante. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Sinta-se próspero que você atrai prosperidade. Sinta-se saudável que você atrai saúde. Sinta-se o amor. Sinta-se amado. Sinta-se amada por você, principalmente. Lembra o relacionamento intrapessoal, o auto-amor. Sinta-se amado, sinta-se validada, sinta-se querida, respeitada por si mesmo, que você vai atrair uma pessoa por ressonância, por essa vibração. Por isso que a gente está cansado de ouvir. Quanto mais você se ama, mais amor você atrai. É aquela outra passagem bíblica, né? Essa sabedoria também crística, né? São diversos livros sagrados que eu gosto de estudar vários. E aí tem aquela passagem em que Jesus diz, né? A quem tudo tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Dentro da parábola dos talentos. Lembra